Bom dia, Lucas. Bom dia. Sim, bom dia, Guilherme. Fala aí no chat, viu? Diga bom dia para a professora no chat, escreve aí no chat. Muito bem, obrigado. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme, e Lucas, Gabriela. Eu estou carregando o livro aqui, viu? Vou ligar para todo mundo. O tempo que o pessoal está chegando, só um instante. Oitavo ano. Já chegou o Rian. Bom dia, Rian. Darlan, Esther, Everton, Jader, Letícia, Luiz Vitor, Luísa. Bom dia, Rian. Rian tem umas pendências lá no Google Sala de Aula, viu? Observa o recadinho que eu mandei, viu? Bom dia, aula de matemática, aula de matemática, aula de matemática. Ela está na sala. Bom dia. Bom dia, aula de matemática. Bom dia, pessoal. Rian, hoje Rian está chegando, né? Tá chegando. Pronto. Chegando aí. Miquel, Natália. Eita, tirar a Letícia. Aqui a Natália. Rafael já tá aí, né? Taislane. Pronto, tá chegando. Bom dia. Pode começar, Patrícia, viu? Tá certo. Obrigada. Bom dia, aula de matemática, aula de matemática. Ela tá na sala. Bom dia, bom dia. Bom dia. Certo? Vou colocar a página de matemática. Tá aguardando. Aula de matemática. Bom dia. Vamos. Desliga o celular e entre. Bom dia. Bom dia. Certo? Os números racionais na reta numerada. A gente vai acompanhar aqui pelo livro, aí na hora do cálculozinho eu explico no quadro. Certo? É um livro grande. Página 27. Eu tô falando com a ligação aqui, Lucas, rapaz. Eu tô ligando para todo mundo, oxi. Boa aula. Guilherme, desativa o microfone, Guilherme. Desativa o microfone aí, Guilherme. Vou compartilhar o livro aqui para vocês, para a gente continuar. Olha, gente, na página 27, tínhamos parado aqui nos números racionais na reta numerada. Então, qual é o nosso objetivo desse tópico aqui, do conteúdo? É localizar cada número racional na reta numerada, tá certo? A gente vai aprender a fazer essa localização. Alguns números a gente localiza direto, outros a gente precisa fazer uma divisão, ou transformar ele em fração, depende do número, certo? Então, os números racionais a gente viu que são aqueles escritos na forma de fração. Também são números decimais, as dízimas periódicas são números racionais também, e os números mistos, que eles se transformam em números diretamente fracionários. Então, a gente tinha parado aqui, ó, eu tinha explicado até 3,25, eu tinha explicado esses 3 exemplos, como a gente localiza esses números. Então, agora a gente vai para o próximo número, que é menos 2,6, ó. Menos 2,6 é um número decimal, sendo que negativo, então ele pertence ao conjunto dos racionais, certo? Porque a gente pode escrever em forma de fração. Então, vamos ver, ó.
vamos ver onde é que... Onde a gente vai poder localizar esse número. Ele é negativo, então, na reta numérica, a gente sabe que tem um zero, que é a origem. À direita é os números positivos, à esquerda é os números negativos. Então, veja bem, o número menos 2,6, ele vai estar, ó, vamos localizar aqui o número menos 2 está aqui, ó. Ele vai estar entre menos 2 e menos 3, tá certo? O número menos 2,6 é o que eu estou querendo localizar. Esses outros a gente localizou nas aulas passadas. É o número que está entre menos 2 e 3. Porque se você observar aqui, ó, menos 2 é a parte inteira, então tá depois de 2. E depois a parte decimal é 6. Então é um número que está antes de 3, antes de menos 3 e depois de 2. Agora, para localizar ele exatamente, e a gente não ficar fazendo 10 tracinhos aqui, até o sexto tracinho, a gente vai localizar ele de uma outra forma, certo? A gente já sabe que ele está nesse intervalo entre menos 2 e menos 3, mas para isso a gente vai fazer uns cálculos. Então, vamos ver aqui. Esse número menos 2,6 está nesse parágrafo aqui. Antes dessas duas moças aqui, tem um parágrafo, é o outro, subindo. É o penúltimo parágrafo. O número menos 2,6, ele transformou na forma mista. Então, vamos lá. A gente vai transformar esse número, viu? Eu vou aqui para o quadro para vocês. Aqui eu já expliquei, que ele fica entre menos 3 e... entre menos 2 e menos 3. Agora a gente vai... Antes de localizar, a gente vai chegar aqui, ó, nessa parte mista. Então, vamos localizar ele, certo? Então, vejam bem como é que a gente localiza. Se quiserem acrescentar as observações, porque aí já dá de uma forma direta, viu? Eu vou aqui para o quadro para explicar esse quarto exemplo do número. Da página 27. Na página 27, temos esse exemplo aqui. Menos 2,6. Então, você pode escrever menos 2,6 da seguinte forma. Antes de chegar nesse resultado que está aí no livro, a gente pode escrever ele da seguinte forma, menos 2,6. Vamos escrever na forma de número decimal, certo, gente? Então, escrevendo aqui menos 2,6, você escreve o número é negativo, certo? Não esquecer que ele é negativo. Eu vou escrever o número. Escreve o número que tem em cima, para transformar em número de fração decimal. Você escreve o número que está em cima, preste bem atenção a esses detalhes, né? Que esse assunto aqui ele tem esses detalhezinhos, eu preciso se concentrar bastante. Escreve o número sem a vírgula, ok. O número que está aqui sem a vírgula, que deu 26. Como tem uma casa decimal, significa décimo. Então, décimo você escreve sobre 10. Tá certo assim? Fica menos 26 décimos. Já a gente chega ali na resposta do livro, viu? Depois disso, você faz o seguinte: você simplifica essa fração, certo? Simplificar uma fração é deixar na forma de fração irredutível. Ou seja, eu vou dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Vamos dividir por 2, ó. Porque 2 é divisor de 26 e divisor de 10. Certo? Olha, gente, como o número é pequenininho, dá para a gente fazer mentalmente essa divisão. Certo? Ó, qual é a metade de 26? Deixa eu repetir logo o negativo, viu? Esses detalhes aqui, ó, não tem um livro. Eu aconselho você, após a minha explicação, você escrever aí do lado do livro no caderno. Como é que chega nessa transformação que está aí? Ele colocou que menos 2,6 em forma de número misto é menos 2,3/5. Já a gente vai chegar aí, certo? Mas vamos lá. 26, certo, gente? A metade de 26 é 13. Então, quando você fizer a divisão escrita, a gente faz mentalmente. 26 por 2 é 13. Eu repeti o sinal negativo.
Qual é a metade de 10? 5. Né? Eu peguei 10 e dividi por 5. Pronto. Depois desse número aqui, está na formalização, ele quer que transforme em número misto. Certo? Então, veja bem, eu vou pegar 13, agora sim, eu vou fazer a divisão, porque a divisão aqui foi dividida por 2, mas aqui a divisão é por 5. Não dá para fazer logo mentalmente, porque vai dar decimal. Certo? Quando o número for decimal, preste atenção nos detalhes, quando o número for decimal, você transforma para fração decimal. Vou deixar aqui bem detalhado, para depois, se não der tempo vocês escreverem agora, vocês reverem o vídeo. Certo? Então, número decimal, transforma para fração decimal. Se puder, simplifica. Nesse caso, deu para simplificar. Aqui foi a simplificação. Após a simplificação, eu vou fazer uma divisão para poder transformar esse número em número misto. Tá bom assim? Então, vamos fazer a divisão. 13 dividido por 5. Quantos 5 cabem dentro de 13? 2. 2, 5. Né? Porque pela tabuada aqui, ó, 2 e 5 vai dar 10. E 13 menos 10 sobra 3. Aqui é o resto, a divisão. 3 é o resto. O 2 é o quociente. Preste bem atenção no que eu quero chegar, viu, gente? Tem esses detalhes todos. O 5 é o divisor. E o 3 é o dividendo. Dividendo. Então, veja bem. Okay? Primeiro passo. Número decimal, você não pode localizar ele diretamente na reta. Você só pode saber onde mais ou menos ele está. Ele está à esquerda, porque é negativo, mas ele está depois de 2 e antes de menos 2. Depois de menos 2 e antes de menos 3. Fizemos primeiramente a fração decimal. Transformei esse número decimal em fração decimal. As potências de 10. Depois eu simplifiquei. Tem casos que não precisa simplificar. Esse aqui deu assim. Quando eu simplifiquei, eu fiz uma divisão. Através dessa divisão, eu transformo o número em número misto. Aí eu vou pôr aqui do lado. Então, veja bem, ó. Vamos transformar agora em número misto, que vai chegar mais resposta que o livro está ali. Ó. Você vai pegar o quociente e a parte inteira. Fazendo aqui do lado, viu? Para não... O quociente aqui é a parte inteira. Número misto. Aí depois você vai pegar, ó, o numerador vai ser o resto. E o denominador vai ser o divisor. Ou o contrário, né? O divisor vai ser o denominador. Certo? Então, veja bem, aqui está todos os detalhes. Depois da fração, a fração é negativa. Mas você só precisa saber o negativo para localizar, certo? O que importa aqui é você fazer a divisão para transformar em número misto. O quociente, a parte inteira, novamente. O resto é o numerador. E o divisor é o denominador. Pronto. A partir daqui, fica mais fácil de localizar o erro na reta. Certo? Então, eu vou localizar aqui. Vejam bem, apenas um númerozinho decimal já teve esse trabalhinho todo, certo? Eu aconselho a vocês escrever esses detalhes, porque senão, quando chegar no exercício, você não vai conseguir lembrar de tudo, né? De todo esse espaço, porque o livro sai daqui, né? É claro que o livro está fazendo a parte dele, né? Saindo daqui, ele já chega aqui, menos 2 inteiros, 3 quilos. Certo? E a minha parte é explicar como é que chegou até aqui, para poder localizar. Então, eu vou pegar aqui a reta, certo? E vou fazer só a parte negativa e localizar esse número aqui. Ó. Esse número menos 2,6 é um número decimal negativo, onde fica mais fácil localizar quando ele está em forma de fração, que é menos 2 inteiro e 3 quilos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos supor que o 0 esteja aqui, o 1 aqui, 1 negativo. Eu vou ter que aumentar a reta, viu? Senão não vai dar. Vou aumentar um pouquinho essa reta.
Ou se não, você aqui em cima, ó, que você já sabe a página, que a gente está na página 27. Ok, ó, página 27. Então, aqui a gente tem, ó, fazer a reta aqui em cima, certo? Esse aqui é o quarto exemplo do número para a gente poder localizá-lo ele na reta. Então, aqui, ó, o zero, tem números positivos aqui, mas não vou fazer todo. Vou fazer só o que interessa para a gente localizar. O menos 1 está aqui, o menos 2 está aqui, vou puxar um pouquinho mais para a esquerda. O menos 3 está aqui. Vimos o que no início do exemplo? Que menos 2,6 está entre menos 2 e menos 3. Né? Depois de 2 e antes de 3. Com a fração na forma mista, ficou mais fácil da gente localizar. Porque aqui tem menos 2 inteiros, você vai olhar só para a parte fracionária, gente. Certo? Você vai dividir o segmento de menos 2 até 3. Preste bem atenção, viu, gente? Essa parte aqui é mais minuciosa, viu? É mais detalhes. Sabe? Pelos cálculos, mas você precisa se concentrar bem aqui nessa parte. Deixa eu dar na parte mais cima e eu falo para vocês. Sim, agora vamos localizar, né? Então, você vai pegar o segmento, esse menos 2 é só a parte inteira. O que interessa é 3 quintos aqui. Pega o segmento entre menos 2 e menos 3, divide em 5 partes iguais, que correspondem ao denominador. Então, eu vou dividir 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, já fez 5 partes aqui. Divide em 5 partes iguais. Veja bem, viu? Entre menos 2 e 3, eu dividi em 5 partes, porque é a divisão, o denominador aqui é 5. Então, quando a gente tem uma fração, a gente sabe que o denominador representa as partes divididas. No caso aqui, de um segmento, né? Se fosse um círculo, ele ia dividir em 5 partes iguais. Você vai tomar a terceira parte, a partir do menos 2. Aqui eu ando uma parte, 2, 3. Quando chegar na terceira parte, você faz uma bolinha, certo? Faz uma bolinha fechada e localiza o número. Ou seja, esse número aqui é menos 2 inteiro, 3 quintos, que é o mesmo que menos 2,6. Deixa eu ajeitar aqui em cima. Menos 2,6. E, ó. Pronto. Então, aqui a gente foi 3 partes. Menos 2,6 em forma de fração ficou menos 2, 3 quintos. Deixa eu ver se tem dúvida. E acrescente os detalhes no livro não dá, né, gente? Porque no livro não tem espaço. Acrescente esses detalhes no caderno, certo? Dê uma copiada aí, eu espero 5 minutos, se vocês copiarem no caderno. Porque aí no livro, quando vocês forem estudar para fazer o exercício, o que acontece? Ele bota já o valor direto. E aqui não, aqui eu estou explicando como é que você chega nesse valor para poder localizar ele na reta numerada, certo? Então, pega o caderno de matemática, todos, porque eu não sei se essa aula está sendo gravada, eu não estar marcando de esquecer. Certo? Porque aí vocês copiam os detalhes da localização desse número na reta numerada. E quando for fazer os exercícios, vai pedir dessa mesma maneira. Bom, então, eu vou esperar aqui 5 minutinhos. Depois de 5 minutos, eu faço o próximo exemplo e outro sobre reta numerada. O próximo exemplo é mais fácil, que é de uma dízima periódica. E a gente já aprendeu a transformar de fração, de número decimal para... ou de dízima periódica para fração, certo? O próximo exemplo é mais fácil. Esse exemplo aí, vamos lá, copiar no caderno, certo? Copiar no caderno de matemática, os detalhes, quando for fazer a atividade, não ter dúvida, que geralmente as atividades são semelhantes aos exemplos que eu explico no livro. E aí você vai olhando o exemplo e vai fazendo a atividade. Certo? Pronto, vou esperar 5 minutinhos vocês copiarem. Deixa não copiar, viu?
naquele dia da revisão não deu tempo, né? Senão não dá tempo. Agora a gente está vendo o conteúdo, só falta um exemplo, viu? Para eu explicar da reta numerada. Depois a gente estuda outro detalhe. Ó, na atividade de casa, já tem, na atividade de casa já dá para fazer a questão 23. Certo? Pronto. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Tem alguém copiando esses cálculozinhos, detalhes, como é que localiza ele? Letícia está copiando? Sim. Oi, tá tão baixinho, deixa eu aumentar aqui o volume. Tá em 15. Tá copiando, Letícia? Tô. Certo, muito bem. Eu espero que os outros estejam também copiando, viu, gente? Porque senão, quando você for estudar pelo livro, tem os exemplos, mas fica mais difícil de você entender onde é que ele chegou no resultado, sem ter esses detalhes que eu expliquei aí. Ó. Os detalhes, quando for um número decimal, você transforma em fração decimal, simplifica quando precisar. Depois da simplificação, o que acontece? Você faz a divisão e transforma na forma mista. Quando for na forma mista, não precisa... o segundo exemplo foi um número misto. O número, quando está na forma mista, você nem precisa fazer mais nada. Não precisa fazer esses detalhes de divisão. Você vai direto para a reta, quando for o segundo exemplo, certo? Só teve cálculo no terceiro e no quarto exemplo, que foi esse agora. Estou esperando fazer 5 minutos para poder a gente... para vocês poderem copiar os detalhezinhos, que vai ajudar a fazer a atividade, né? E depois a gente ir para o próximo exemplo e o último, de reta numerada. Quando vocês estão copiando, ó, na reta numerada, cada ponto representa um número diferente. Quando a gente tinha só os naturais, era fácil, porque era 0, 1, 2, 3, cada número desse era um pontinho. Os números inteiros era mais fácil também, porque era os positivos à direita e negativo à esquerda, e o zero como origem. Agora que tem os racionais, não é que é difícil, é porque os racionais ele tem mais números, ou seja, ele é mais denso. Ele tem, entre 1 e 2, você tem vários números racionais. Ou seja, você tem números decimais, você tem dízimas periódicas, certo? Você tem número na forma mista, o número misto. Por aí, você encontra vários exemplos, certo? Então, o nosso objetivo é esse, dentro de uma reta numerada, escrever a localização. A gente localizou ali, ó, número menos 2,6. Essa parte aqui tem no livro da reta. O que não tem é esses detalhes aqui. Né? Como eu falei, a transformação. A fração decimal, para simplificar e fazer a divisão. Essa parte não tem. Ele já colocou direto o número misto, menos 2 inteiros, 2 terços. E aí, então, a gente vai ver o último exemplo, que é de uma dízima periódica, certo? Nessa página 27, quando houver nos próximos exercícios, deixa eu olhar um negócio. Ainda não, viu, gente? Esse assunto aí, esse assunto que a gente está vendo agora é bem detalhado. Quando chegar no tópico 2, que é potência, potenciação, aí sim vai ter umas aplicações, certo? As aplicações desses aqui, desse tópico aqui, é na própria matemática.
tem uma aplicação direta, assim, só quando chegar em plano cartesiano. Então, vamos ver. Então, vamos ver o próximo exemplo. Alguém ficou com alguma dúvida ali? Que eu fiz? Deu para entender? Vai ver o próximo e outras. Nenhuma dúvida, professora. Oi, Jader. Nenhuma dúvida. Sim, pode falar, professor. Nenhuma dúvida foi o que eu disse. Ah, tá, certo. Eu tinha entendido o contrário. Ah, que ótimo, então. Fiquei feliz. Fizeram os testes ontem, não foi? Olha, o teste foi bem parecido com nossas aulas, e com os exercícios, né? Como sempre eu falo. Não tem aquele negócio de ficar, estou avaliado, mas aqui para poder fazer uma boa prova, um bom teste, precisa só dar uma praticada nos exercícios. Então, tem alguém copiando ainda? Se não tiver, eu vou passar para o exemplo. Letícia, que estava copiando, terminou? Ela terminou, ela falou no chat. Ah, certo. Isso não apareceu não aqui para mim. Pronto, vamos lá, certo? Vamos continuar aqui com o próximo exemplo. Vou voltar Pode passar. Certo. Vamos voltar aqui para o próximo exemplo. Deixa eu só carregar um pouquinho aqui às vezes a internet fica devagar. Mas já está carregado o livro para vocês. E como é no link, para a gente ir para o próximo exemplo, certo? Peraí, só um instante, viu? Está carregando aí. Nessa página dá para a gente ver hoje. Fica cheio de detalhes esse assunto. Construir em potência mais simples. Agora vai. Pronto, agora está carregando, viu? Vamos lá, voltar para a página 27. Esse próximo exemplo é mais fácil, certo? Não tem esses cálculos todos que eu fiz aí. Capítulo 1. Deixa eu voltar um pouquinho. Isso aqui o livro de vocês é muito bom. Dá para aprender bastante. E no futuro ficar preparado, né? Para o Enem ou concurso. Vou fazer o assunto. Potência. Pronto. Chegamos na página 27. Ó, como vocês observam, eu só tenho uma partezinha da reta ali, né, no quadro. Então, o número menos 2,6, ele está aqui, ó. Ele correspondeu à primeira, segunda, terceira parte das 5 divididas aqui. Aqui ele já botou direto, né? Mas vocês viram que antes de chegar nesse número misto menos 2, 3 quintos, a gente precisou fazer umas continhas ali, não foi? Fazer umas transformações. Agora vamos ver o próximo. A próxima localização desse último número aqui, ó. 2 terços. Não, desculpa, 2,3. Que 2 terços? 2,3 é uma dízima periódica. Lembra que eu disse que quando tem um tracinho em cima do número, é a mesma coisa de dizer que esse número é uma dízima periódica e que ele está se repetindo. Ou seja, aqui está
Em outra forma, seria 2,33333 e a reticência. Aqui ele quis colocar dessa forma. É uma dízima periódica. Vamos localizar na reta numerada? Então, o que a gente faz? Eu vou aqui para esse parágrafo, certo? O último parágrafo aqui, antes dessas duas moças. A dízima periódica, aqui ele já colocou, do jeito que a gente utiliza mais, 2,33 até infinito. Essa dízima aqui, você pode escrever da seguinte forma, gente. Aqui não precisa a gente fazer cálculo, é só a gente lembrar das transformações de dízima periódica. 2, não é a parte inteira, aí você coloca aqui, ó, para escrever na forma de número misto. Você coloca o 2 separadinho, certo? Aí depois você separa a fração, corresponde à dízima periódica. E aqui aprendemos. A parte que se repete, que é o número 3, fica no numerador. No denominador, fica a quantidade de novos, tantos quanto for o algarismo do numerador. Só tem um algarismo, que é o número 3, então fica sobre 9. Se tivesse 2 algarismos, ficaria 99. Só para dar uma relembradinha. Então, nesse caso aqui, ele transformou a dízima periódica em número misto, que tem a parte inteira e a parte fracionária. Depois ele fez o seguinte, gente. Esse aqui dá para a gente acompanhar apenas pelo livro, porque não tem tanta conta como o anterior, né? Ele simplificou aqui, ó. Se você quiser acrescentar ele no livro, eu sempre, quando eu estudava na minha época, assim, ainda estudo, né? Que eu estou fazendo agora. Mas tá. Aí eu gosto muito de colocar os detalhes, principalmente em matemática, que você, quando vai estudar, você lembra, pelos detalhes que você escreveu, você lembra. Então aqui ele fez uma simplificação, ele dividiu 3 por 3 deu 1 e 9 por 3 deu 3. Então, esse número misto, na forma simplificada, ficou um terço. Esse 2 a gente não precisa simplificar, que é a parte inteira. Agora ficou fácil. Quando está na forma mista, a gente já pode localizar direto esse número. Então lá, ó. Se está dizendo que aqui é 2 a parte inteira, lembre que esse número é positivo, certo? Então a gente vai para o lado direito da reta. Lá em cima agora, no livro de vocês. Aqui é o 0, a origem. Aqui é o número 1, uma unidade, número 2. Pronto, o número 2 aqui é a parte inteira. Aí ele está dizendo aqui que a parte fracionária do número misto é um terço. Ou seja, a gente vai dividir. A partir do 2, a gente vai dividir em 3 partes iguais. Veja o que ele fez aqui, ó. Ele dividiu em 3 segmentos iguais. Ele fez um tracinho aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Ele dividiu em 3 partes iguais. Esse segmento de 2 até 3, ele dividiu em 1, 2, 3 partes. Sendo que foram tomadas quantas partes? Vamos voltar para a fração, tá lá embaixo. Uma parte tomada. Então, quando toma-se uma parte só, você coloca uma bolinha aqui, e esse ponto aqui é a localização da dízima 2,3. Certo? Ou a localização desse número misto. E esse número misto é igual a essa dízima periódica. Então, esse número misto aqui, ó, 2 inteiros e 1 terço, dividimos em 3 partes iguais por causa do denominador e tomamos apenas uma parte. Quando você toma uma parte, já é o pontinho da localização da dízima 2,3. Certo? Aqui ele está explicando o que eu falei, gostando da frase. Então, nesse aqui não teve tantos detalhes como no anterior, né? Ele apenas fez uma simplificação. Ele transformou de dízima periódica para fração. Apenas tem uma parte inteira. Se não tivesse esse 2, fosse um 0, não precisaria colocar esse 2 aqui, não, a parte inteira, né? A gente viu na questão da dízima, caiu até uma questão no teste, né, de dízima periódica. Várias, né? Você não precisa botar esse 2 quando for 0. Se tiver 1, coloca 1, a parte inteira. Quando tinha 2, colocamos 2. A parte fracionária, escreve a parte que se repete, e no denominador, quantidade de 9. Quantos foram os algarismos do numerador? Só tem um algarismo, então escreveu sobre 9. Depois disso, ele simplificou, ele ficou um terço. Depois da parte simplificada aqui, dessa fração, aí deu para localizar.
o número 2,3, que é uma dízima periódica, que está entre 2 e 3. Então, está aqui, certo? Pronto, aí com isso a gente viu vários exemplos de localizar, a gente viu todos esses exemplos aqui, ó. 2/3. Quando ele der uma fração direta, não precisa você fazer simplificação. Se ele deu uma fração, você vai, só lembrando aqui, ó, esse primeiro exemplo a gente dividiu 2/3 está depois de 2 e antes de 3. Então, o que ele fez aqui? Não, 2/3 ele está entre 0 e 1. Porque quando você divide esse número, você vai encontrar um número decimal. Aí você vê que ele está entre 0 e 1. Mas para ficar mais fácil, depois do 0, você divide ele em 3 segmentos iguais. 1, 2, 3 segmentos iguais. E toma apenas 2 partes. Uma parte, 2. Quando chegar na segunda parte, você faz a bolinha e representa 2/3. Certo? Quando for número misto, você faz da maneira que eu acabei de explicar. Esse exemplo aqui, menos 1 meio, é idêntico ao exemplo da dízima periódica, que eu acabei de explicar, certo? Os únicos exemplos que deram mais trabalho foi o 3,25 e o 2,6. E quando for número decimal, você tem que transformar para fração decimal. E depois da fração decimal, você faz uma divisão para encontrar a forma mista, o número 3,25. Transformamos para fração decimal, depois simplificamos. Aqui ele colocou, por isso que eu disse que não precisa copiar nesse, né? Só nesse exemplo de 2,6. Certo? Esse número 3,25 ele transformou para fração decimal, repetiu a parte inteira, simplificou 25 centésimos com um quarto. Depois daqui fica fácil de localizar, porque o número vai estar depois de 3, certo? Esse número 3,25 vai estar depois de 3. Aí você verifica só a questão do número fracionário. Divide em 4 partes depois de 3. Divide 1, 2, 3, 4 partes. Partes para cima que você coloca. E tomou apenas uma parte. Aí fica fácil, certo? Então, quando for o número decimal ou dízima periódica, transforme em número fração mista, em número misto, que fica mais fácil de localizar. Quando o número já vier com fração, não precisa você fazer essa parte, né? Já vier com fração, você vai só dividir os segmentos de acordo com o denominador e tomar a parte do numerador. Com isso aqui a gente viu os números racionais da reta numerada. Olha bem, ó, antes de eu começar esse outro tópico aqui sobre densidade do conjunto dos números racionais, eu vou para essa outra página, página 28. Já, como a semana que vem, ó, aí o que é que vocês vão fazer? Na página 24, apenas a questão 23 é para cá. Já para vocês ir praticando essa questão de localizar números, na questão 23, eu quero que localize esse número misto aqui, 1 inteiro, 1 meio, esse número, essa dízima periódica, menos 2,3, 4 quintos, bem parecido com o que a gente fez, só muda que são outros exemplos, né? Esse número decimal 0,75, todos esses números racionais aqui, vocês vão desenhar uma reta. Se eu não com reta, não é o objetivo, não é. Você vai desenhar uma reta, vai ver se precisa, só vai precisar de cálculo só, quando for uma dízima periódica ou quando for um número decimal. Esses outros dá para você fazer direto. Aí, se você quase tiver dúvida em localizar, você divide o número, como no exemplo de 4 quintos, tá certo? Então, para casa, já dá para fazer a questão 23, é a página 24. Antes de eu dar continuidade, entendeu? Deixa eu só anotar aqui. Antes de vocês, o oitavo ano. Para casa, só a questão 23. Página
24. Não esqueçam não, tá bom? Vão ter bastante tempo. Depois que tem os testes de hoje, né? Aí vocês vão poder atualizar as atividades, inclusive fazer já a de hoje, para não ficarem acumulados, tá bom? Então, só a questão 23 da página 24. Agora eu vou voltar um pouquinho. Acho que tem pouco tempo, só para dar um início aqui, ó. Continuando na página 27. A gente vai ver agora esse outro tópico aqui, que é densidade do conjunto dos números racionais. No caso, vou dar essa parte aqui um pouco mais simples, certo? Do que essa que a gente viu agora há pouco, que a localização tem mais detalhes. A densidade, vamos ver o que ele diz aqui, ó. Lembre-se de que entre dois números naturais, nem sempre é outro número natural. Por exemplo, vamos ver o exemplo que ele está dizendo aqui, ó. Entre os números 3 e 5. Vamos ver na reta? A reta bem simples aqui, ó. A origem é um zero, a direita tem positivos, não é obrigatório botar o sinal positivo, a esquerda de negativo, o negativo é obrigatório. Né? Então, vamos ver o seguinte. Ele diz que entre o número 3 e o número 5, existem números naturais, ó, que é o número 4, tá certo? Só existe o número 4, entre 3 e 5, com relação aos naturais. Aí ele diz aqui, ó, mas entre quaisquer dois números naturais consecutivos, por exemplo, entre 3 e 4, não há outro número natural. Veja se estou entendendo, certo? Entre 3 e 5, há um número natural que é o número 4. Agora, entre 3 e 4, veja que com relação aos conjuntos naturais não há nenhum número. Mas, vem o seguinte, se for relacionar os números racionais, entre 3 e 4, há vários números racionais. Porque aqui vai ter os números fracionários, e quando a gente divide, vai encontrar números decimais, certo? Esse é o objetivo desse tópico aqui. Por isso que ele chama de densidade do conjunto dos racionais, porque densidade significa dizer que ele pesa mais, ou seja, tem mais números nos racionais do que nos inteiros e nos naturais. Tá certo? Então, vou concluir aqui, ó. Eu acho que já deve estar terminando. Vou concluir nesse segundo parágrafo aqui, tá bom? Com os números inteiros ocorre o mesmo. Ocorre a mesma coisa que com a mesma ideia que os números naturais. Entre dois números inteiros, nem sempre há outro número inteiro. Vamos observar através do exemplo? Entre o menos 1 e menos 2, ó, os inteiros aqui já tem a ver com a parte negativa, né? À esquerda do zero. Entre menos 1 e menos 2, não tem número inteiro. Mas, tem um if, é o mais de contrariedade. Mas, entre menos 1 e menos 2, há vários números racionais. Ou seja, tem números aqui em forma de fração. Por exemplo, se você pegar menos 1 meio, é a metade, que é 0,5. Né? Menos 1 meio, se você dividir, é a metade, entre menos 1 e menos 2. Então, está aqui na metade. Então, vai existir números racionais e não números inteiros, certo? É isso que ele quer dizer aqui, que entre os inteiros pode haver inteiros, mas entre dois inteiros não tem inteiros, tem racionais, certo? Pronto, acho que deixa eu voltar aqui. Parece que a tela saiu antes de eu tirar. Pronto, a gente terminou essa página 27, viu? Que foi cheia de detalhes com relação à localização dos números racionais na reta numerada. Como eu tinha falado, a página de casa é a página 28, mas apenas a questão 23, certo?
que, como a gente concluiu esse tópicozinho, para localizar na reta. Oi, Miquel, pode falar. A senhora não pode. Oi? Tá tão baixinho, se puder falar novamente, por favor. Oi? A senhora Tem como falar pelo chat? Porque tá um pouco... Tá cortando o áudio. Miguel, tem como falar pelo chat? Ficou cortando o áudio. Não sei se é a questão da internet. Porque no caso a gente terminou a página 27, certo, gente? E eu iniciei esse outro tópico de densidade dos racionais. Eu não sei se... acho que ainda faltam 5 minutos ainda. Eu gostaria que vocês tirassem... Aí ele saiu, acho que vai entrar de novo. Né? Tirassem dúvidas. Até onde eu falei agora, porque eu não quero dar uma avançada, porque isso não vai misturar aí as coisas. Deixa eu só ver aqui a chamada enquanto... Miquel, se você já entrou, cadê? Entrou? E quiser perguntar novamente se o áudio melhorou, ou se quiser fazer pelo chat. Agora melhorou. Pode falar, por favor, Miquel. a senhora Patrícia, Miquel está dizendo que tu não compartilhasse a tela. Miquel tem que falar com ela, porque ela não vê o chat, não. Que eu não compartilhei, não foi? Sim. Falta quantos minutos, mais ou menos? Faltam 10. Então dá, viu, Miquel? Eu vou voltar com a tela, que era só o finalzinho. Eu vou voltar com a tela, viu? Eu acho que não pegou aqui. Obrigada. Vou voltar com a tela e eu falo o que eu estava explicando. Olha, Miquel, até a dízima periódica deu para ver, né, que estava no... Veja aí, respondam, viu, gente? Até a dízima periódica que eu expliquei, deu para entender como é que localiza a dízima periódica no... Oi? Agora apareceu, tá aqui a tela. Certo. Pronto, apareceu, não foi? Então, eu vou recapitular aqui, ó. Quando eu estava falando da dízima periódica, 2,333, que é esse último exemplo aqui, ó, 2,3, um tracinho em cima, é uma dízima periódica, né? É apenas outra representação. Aí, lá embaixo, esse último parágrafo, antes dessas duas moças, aí eu estava explicando o seguinte, que quando você tem uma dízima periódica, você transforma ela em fração geratriz, que foi aquilo que aprendemos anteriormente, certo? Aí você faz o seguinte, ó, você pega a parte inteira, escreve um pouquinho separado da fração, esse 2 aqui antes da vírgula, a parte inteira, certo, pessoal? E a parte que está se repetindo, que é a dízima, você vai escrever como fração, foi assim que a gente aprendeu, né? Aprendemos que você vai escrever o 3, que é a parte que se repete no numerador, e no denominador, você escreve a quantidade de nódulos, tanto quanto for a quantidade de algarismo do numerador. Então, se tem 3, é apenas um algarismo, você escreve sobre 9. Então, essa parte aqui, temos a dízima periódica. Quando você tiver uma dízima periódica, para localizá-la na reta numerada, você escreve em forma de número misto, certo? Ou, isso aqui também é na forma de fração geratriz, certo?
Aí depois daqui, o que é que ele fez? Ele apenas simplificou a fração, ele repetiu a parte inteira, que é 2, e simplificou a fração, ó. A fração 3 nonos, ele simplificou 3 por 3 deu 1, tá aqui, ó. Esse aqui não teve tantas contas como o anterior, que eu fiz no quadro, né? E o 9 ele dividiu por 3, que deu 3. Então, a partir desse número aqui, misto, uma forma simplificada, ele localizou. Vamos ver como ficou localizado? 2 inteiros. Então, significa que o número está entre 2 e 3. Vamos lá na reta numérica. 2 inteiros, então, aquele número 2,3, que é a dízima periódica, fica entre maior que 2 e menor que 3. Aí vamos voltar para a fração. 1/3 é o que a gente vai localizar ele na reta. Então, eu vou pegar, depois de 2, eu vou pegar o 3, que é o denominador, e dividir em 3 partes. Ó. Uma parte, 2 e 3. Vou dividir em 3 partes iguais, que refere-se ao denominador. Né? O denominador da fração são as partes divididas de formas iguais. E vou tomar apenas uma parte que se refere ao numerador, que é 1. Então, depois de 2, eu marco uma bolinha aqui na primeira divisão aqui, que corresponde a 1/3. É uma parte das 3 divididas. Sendo que 2 inteiros e 1/3 é igual ao número, a dízima periódica 2,3. 2,3 aqui é o mesmo que essa fração, voltando aqui. 2,333 é a dízima periódica, que é igual à fração aqui, ó, 2 inteiros e 1/3. Então, a gente localizou através da fração, do número misto. Fica mais fácil de localizar, do que você ficar imaginando que 2,3 esteja entre por aqui ou por aqui. Para não ficar nessa dúvida, você transforma em fração, né? Número misto. Divide em 3 segmentos, que refere ao denominador, e toma apenas uma parte. Então, esse pontinho aqui refere-se à dízima 2,3. Ou a fração 2 inteiros e 1/3. Por isso aqui que eu estava explicando, certo? Então, aqui eu já tinha falado que essa moça aqui disse que na reta numerada existe um ponto para cada número racional, certo? Como a gente viu aqui vários exemplos, para cada número racional existe um ponto específico, certo? Aí eu tinha falado o seguinte, ó, como já está terminando a aula, na próxima aula eu explico isso aqui novamente, porque isso aqui é bem simples. Aí vocês vão fazer apenas a questão 23. Acho que foi esse aqui que tinha saído, não tinha colocado a tela, né? Vocês vão fazer a questão 23 da página. Anotem aí, certo? Da página 28. Só a questão 23 da página 28, que já dá para ir fazendo, para vocês não acumular muito tópico desses conteúdos. Que é vários é um subtópico, dentro desse subtópico tem vários outros. Então já dá para fazer a questão 23. Vocês vão localizar esses números aqui, ó, da questão 23, numa reta numerada, certo? Vão desenhar uma reta no caderno. Coloca a questão 23, não precisa copiar a pergunta. E vai localizar. Esse primeiro exemplo aqui, 1 inteiro, 1 meio, você pode fazer direto, já está na forma mista. Agora, 2 menos 2,3. É o mesmo exemplo que fizemos no anterior. Né? É o mesmo exemplo, gente. Mas aí é bom você... menos 2, é bom fazer os cálculos para poder entender, viu, como é que localiza ele na reta. E não dá uma olhada lá no livro. 4/5, você divide o número para saber onde é que ele está, entre um número e outro. Depois que dividir, ó, você vai observar o segmento dividir em 5 partes e tomar 4. Aí está localizado 4/5. E os outros é de acordo com os exemplos que eu expliquei, certo? Então, a questão 23, da página 28 já dá para fazer. Essas outras duas só quando eu explicar esse outro tópico de densidade, certo? Densidade dos conjuntos racionais. Pronto, então,
por hoje já tá bom, né? Esses detalhes aqui. Deu para entender agora, Miquel, que tinha saído da tela, não foi? Ok, Patrícia. Eu vou mandar o 7º ano agora. Bom dia, Tá todo certo. mundo. Vamos fazer as atividades do Google Sala de Aula. Tá tudo atrasado. Tchau. Gente, Só a não deixa de Patrícia fazer. que Tchau. fica. Tchau, Letícia. Tchau. Tchau. Ela tá bonita. Olha o cabelo dela como tá bonito. Tá linda. É. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, Natália. Tchau, Rian. Tchau. Tchau, Guilherme. Descanse. Pode sair da sala. Pronto, podem sair. Pode sair da sala, viu? Natália. Natália tá dormindo. É.